Caríssimos amigos e irmãos, a paz esteja com todos vocês. Daqui a exatamente um mês, dia 8 de dezembro, nós estaremos iniciando o Ano Santo, o Jubileu da Misericórdia, como o Papa Francisco pediu que acontecesse na Igreja a partir do dia 8 de dezembro, na abertura do Ano da Misericórdia, nessa oportunidade de nós celebrarmos justamente no mundo inteiro a face misericordiosa da Igreja. Portanto, estejamos preparados para viver e para poder ser essa face misericordiosa no meio do nosso povo. O Papa Francisco, desde o começo do seu pontificado, desde a sua primeira aparição na janela do Palácio Apostólico, falou da misericórdia. E as suas atitudes, as suas palavras, entre outros assuntos, sempre tem aparecido a importância da misericórdia. Seja de uma igreja misericordiosa, samaritana, em saída, seja também de tudo aquilo que tem na igreja, como principalmente o sacramento da reconciliação, do perdão, e especialmente essa experiência da misericórdia de Deus, ou com a misericórdia de Deus. Tem insistido e tem falado muito sobre o papel do sacerdote que manifesta essa misericórdia no contato com as pessoas, no encontro com as pessoas que se aproximam para a experiência da misericórdia. A tal ponto, justamente, que ele dá a todo sacerdote a faculdade de poder absorver os pecados com relação à vida, ao aborto, a partir do dia 8 de dezembro próximo. Justamente algo que tinha reservado ao bispo, que dava conforme a diocese aos padres, aos párocos, agora é estendido a todos. E ainda mais, ele criou os missionários da misericórdia para que em todas as dioceses tivesse justamente aqueles que, atendendo as confissões para casos específicos, também pudesse fazer sinal dessa misericórdia, tanto na pregação como também na reconciliação. Portanto, meus irmãos e irmãs, acho que o mundo de hoje necessita disso. O Papa lembra bem isso. O mundo necessita de uma experiência desse amor misericordioso de Deus. Isso, é claro, está na Escritura. No Antigo Testamento já está, no Novo Testamento muito claro também, e através da história da Igreja. Mas ele foi entrando, vendo uma necessidade de fazer aparecer cada vez mais a misericórdia. Sabemos que o Papa São João Paulo II, colocou justamente isso, depois de atender, de pedido de Santa Faustina, de poder colocar no segundo domingo da Páscoa, o domingo da misericórdia. Ao mesmo tempo, sabemos de tudo aquilo que dos vários congressos da misericórdia que existem pelo mundo afora. Inclusive, o próximo ano, teremos aqui no Brasil um congresso continental sobre a misericórdia. Portanto, eu creio que devemos estar nos preparando, como paróquias, como dioceses, para esse Ano Santo, para esse jubileu, que se anuncia e que não pode ficar apenas em algumas celebrações, algumas peregrinações como existem, mas sim como uma experiência da misericórdia que se extravasa para os irmãos e irmãs ao nosso redor. O mundo de hoje, violento, cheio de tantos problemas, de guerras e de mortes, de insatisfações, necessita cada vez mais dessa experiência da misericórdia de Deus. Portanto, nesse mês que nos separa do ano do Jubileu da Misericórdia, preparemos-nos para vivenciar tudo isso, caríssimos irmãos e irmãs, já nesse final de ano litúrgico, já olhando e anunciando um novo ano, que nós também saibamos viver intensamente esse grande dom, experimentarmos a misericórdia de Deus em nossa vida e, ao mesmo tempo, sermos anunciadores dessa misericórdia. Nesse 32º domingo do tempo comum, que celebramos nesse final de semana, nos fala tanto na leitura do livro dos Reis, primeiro livro dos Reis, que é a leitura primeira desse domingo, e no Evangelho de Marcos, fala de viúva. Fala de viúva porque viúva, justamente na Escritura,
É a mulher que perdeu o esposo, que está sem segurança nenhuma por isso, é colocada como uma das necessitadas, das pobres, desamparada, não tem ninguém para defendê-la, né? Então, é colocada como alguém frágil, né? Nesse sentido que é colocado. Embora saibamos que nem a mulher tem a sua própria independência, a sua própria vida, mas a conotação que é dada no Antigo Testamento é nessa direção. E, no entanto, na leitura primeira, leitura do livro dos Reis, fala da viúva de Sarepta, que socorre o profeta e que dá alimento ao profeta. E no Evangelho nós temos dois aspectos. Primeiro, Jesus, que fala daqueles, né, que devoram as casas das viúvas. E segundo, da viúva que deu o seu óbolo no templo, que era a única moeda que tinha para viver, né? Então, são vários aspectos, portanto, que nós, nesse domingo, 32º domingo, nós temos, ou seja, alguém frágil, necessitado, que justamente dá tudo que tem para o templo, ao mesmo tempo cuida do profeta, enquanto ao mesmo tempo é explorada de diversas formas. Nós podemos, meus irmãos e irmãs, traduzir a viúva por vários outros nomes ou várias circunstâncias no mundo de hoje. Mas o importante é a mensagem que a palavra de Deus nos traz nesse final de semana. Essa nossa responsabilidade de vermos essas fragilidades, primeiro, exploradas pelas pessoas, tanto ideologicamente, ou politicamente, ou religiosamente, não é? Aqui fala justamente na leitura, né, de Marcos 12, 38 a 44, isso, né? Gostam das primeiras cadeiras, dos melhores lugares e devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações, por isso receberão a pior condenação. Ou seja, exploram as pessoas necessitadas. Eu creio que nesse aspecto nós somos chamados a pensar em quantas circunstâncias que nós temos, tantas pessoas de boa vontade, generosas, né, que estão abertas, no entanto, são exploradas por pessoas de má índole, de má vontade, de má intenção. Infelizmente, isso acontece muito, os enganos, a enganação, acontece muito e leva tantas pessoas, até em boa fé, a se deixar levar e a se deixar explorar. Aqui no Evangelho, Jesus fala disso: tomai cuidado com os doutores da lei, não é? Eles gostam de ser assim, de ser vistos, vistosos, etc., e devoram as casas das viúvas. Pensemos bem, que isso não tem muito a ver com tantas circunstâncias nossas hoje. Tanto a nossa vida, com o nosso redor, como a nossa sociedade, ou seja, quantos necessitados são explorados. Acho que mesmo olhando politicamente, sempre quando há uma necessidade, há um problema, quem passa a necessidade, quem é explorado, quem paga a conta, quem tem menos direitos, é aquele que é o mais pobre. Nós temos visto isso, temos muito visto isso, como as pessoas que necessitam de um atendimento médico, ou de uma educação de qualidade, ou de uma moradia com dignidade, ou mesmo do transporte, locomoção, né, com mais facilidade, etc., né, até mesmo um certo tipo de lazer. Quando as coisas estão ruins, né, logo se retiram os benefícios sociais e sempre passam necessidade às pessoas, né, não tendo atendimento com dignidade. Algo muito triste, justamente isso aparece justamente na leitura do Evangelho, né? Ou seja, a exploração do necessitado. Do outro lado, a palavra do Evangelho nos fala também da generosidade, de como que as coisas acontecem, né? Fala que Jesus está observando, né, aqueles que depositavam sua moeda no templo, né? Ou seja, muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas, que não valiam quase nada. Mas Jesus chamou seus discípulos e aproveitou para ensiná-los, para catequizá-los, para educá-los. Vem cá, esta pobre viúva, que vocês viram depositar essas 2 moedinhas,
não vale quase nada, né, deu mais que todos os outros, que deram esmolas às vezes vultosas, porque todos deram o que tinha sobrando. Ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Tremenda palavra de Jesus, né? Ou seja, fala dessa generosidade de ver nas intenções. Não é a quantia que vai identificar a agenda da pessoa, mas sim a sua intenção profunda, aquilo que está no seu coração, na sua vida. Ou seja, como é que a pessoa se dispõe, se disponibiliza nesse sentido. Muitas vezes nós fazemos assim também. Nós nos doamos, nós servimos em alguma coisa que nós podemos, que está sobrando, mas não daquilo que realmente nós temos necessidade e que nós somos, né? Esse é outro aspecto da palavra de Deus hoje. É um chamado para ver um pouco isso, ou seja, como é que é a nossa doação, a nossa disponibilidade, e mesmo como é que nós pensamos as coisas, né? Essas pessoas que trabalham na igreja, que ajudam na evangelização, na missão, às vezes não tem quase tempo para nada, devido a ter que subsistir, trabalhar, cuidar da família. No entanto, aquele tempo que tem, ainda doa para a comunidade, para um serviço social, para um trabalho para os pobres, um trabalho de evangelização, né? Lembra então de nós valorizarmos justamente aquilo que faz parte da essência da pessoa, né, cada vez mais, e que vai se doando. A mesma coisa nós vemos, no entanto, meus irmãos e irmãs, no livro dos Reis, é que quando o profeta chega ali, né, Elias chega ali para se alimentar, né, está justamente necessitado, vai buscar um pouco d'água e um pedaço de pão, e ela fala, não tem nada, não é? Eu tenho um pouquinho de punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na jarra. Estava apanhando um pedacinho, um pouco de lenha, preparar esse restinho para mim e para o meu filho e sentar para esperar morrer, que não tem mais comida, não tem mais nada, não é? Elias falou, não te preocupes, vai, faz, traz um pãozinho. Eu tenho certeza que a vasilha de farinha não acabará e a jarra de azeite não diminuirá até o dia em que o Senhor enviar a chuva sobre a face da terra. E ela fez assim, trouxe a Elias o pão, né? E ele comeu, e justamente durante todo o tempo da seca, a farinha da vasilha não acabou, nem diminuiu o óleo da jarra, conforme o Senhor tinha dito por intermédio de Elias, não é? Ou seja, aparece justamente, caríssimos irmãos e irmãs, que a doação, a entrega dessa mulher, confiando no profeta, né, fez com que se multiplicasse aquilo que tinha, né? É o mistério da entrega, é o mistério da doação, de ver realmente essa necessidade que quanto mais a pessoa doa, mais ela experimenta a generosidade e a vida que se multiplica. É nesse sentido, caríssimos amigos e irmãos, que ao doar-nos, nós vemos que quanto mais nós nos doamos, mais nós temos possibilidade e mais graça de Deus e mais tempo ainda em nossa vida. Por fim, a carta aos Hebreus, a segunda leitura desse domingo, lembra para nós realmente do Cristo, né, que não entrou num santuário feito por mão humana, né, mas no próprio céu, a fim de comparecer em nosso favor, e se ofereceu a si mesmo, né, entregou a sua vida por todos nós, para que nós tenhamos vida. Mas na plenitude dos tempos, de uma vez por todas, ele se manifestou para destruir o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Lembra, aqui a carta aos Hebreus, o destino de todo homem é morrer uma só vez, e depois vem o julgamento. Mas do mesmo modo também Cristo, oferecido de uma vez por todas, para tirar os pecados da multidão, aparecerá uma segunda vez fora do pecado, para salvar aqueles que o esperam. Virá uma segunda vez para salvar os vivos e os mortos. Palavra de Deus que você é convidado a escutar na missa desse domingo e escutar de coração aberto, para deixar Deus falar ao seu coração. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.